Olá, pessoal. Sou o professor Amon Brito, sou professor da disciplina Química e estou aqui para ministrar a aula, do conteúdo eletroquímica. Um conteúdo muito importante, muito recorrente em provas do Enem e também em vestibulares, principalmente da UNEB. Tá? Vou falar um pouco sobre a eletroquímica. A eletroquímica é o ramo da química que estuda as relações entre as reações químicas e a corrente elétrica. Repetindo, eletroquímica é o ramo da química que estuda as relações entre reações químicas e corrente elétrica. A eletroquímica, ela se divide em dois grandes tópicos, em dois grandes blocos: as pilhas e a eletrólise. O que são as pilhas? Muito usado no nosso cotidiano, né? A pilha, pessoal, eu tenho que, a partir de uma reação química, uma reação de oxirredução, eu tenho a geração de corrente elétrica. A pilha, a partir de uma reação química, no caso é uma reação de oxirredução, eu tenho a geração de corrente elétrica. O que é uma reação de oxirredução? É quando ocorre uma troca de elétrons. Um elemento vai ganhar elétrons, o outro vai perder. Tá bom? Quem perde elétrons sofre o fenômeno da oxidação. Quem ganha elétrons sofre o fenômeno da redução. Já a eletrólise é o contrário da pilha, né? A partir de que? De uma corrente elétrica, eu vou ter uma reação química. A pilha é o contrário. A partir de uma reação química, que é uma reação de oxirredução, eu vou produzir corrente elétrica. A eletrólise é o contrário. A partir de uma corrente elétrica, eu vou ter uma reação química, né, que é a reação de decomposição, lá da eletrólise ígnea e aquosa. Ok? Bom, vamos aprofundar um pouco aqui o estudo das pilhas, né? E o primeiro cientista que começou a estudar as pilhas foi o Daniel, com a sua famosa pilha de Daniel. Tá bom? Eu vou explicar um pouquinho do experimento de Daniel para vocês. O que Daniel fez? Daniel, pessoal, ele mergulhou, né? Pegou duas placas metálicas, dois metais, a pilha tem que ser entre metais, tá bom? Ele pegou uma placa de zinco, o eletrodo de zinco, e mergulhou numa solução de sulfato de zinco, pegou um metal, uma placa de cobre, mergulhou numa solução de cobre. E aí ele conectou essas duas placas metálicas por um fio condutor externo. Tá bom? Ele conectou, né, essas placas por um fio condutor externo e conectou essas soluções aqui, ó, por um que nós chamamos de ponte salina. Tá bom? O que é que Daniel começou a perceber ao longo do tempo? Daniel começou a perceber ao longo do tempo que ocorria a passagem de elétrons do zinco para o cobre, né, através do seu fio condutor externo que ligava essas placas. Então, ele começou a perceber que passava elétrons do zinco para o cobre por esse fio condutor externo. Então, ele percebeu que ocorria o quê? A geração de corrente elétrica. Lembrando que corrente elétrica, lá na física, é carga elétrica, né? Quantidade de elétrons que passam em um intervalo de tempo. Tá bom? E aí, né, ele percebeu, né, que saía elétrons do zinco para o cobre pelo fio condutor. Então, ocorria o fenômeno da oxirredução, né? Nós temos aqui as reações que ocorrem na pilha de Daniel. Tá bom? Nós temos aqui a equação geral e temos a equação reduzida, né, que é na forma iônica, que mostra os íons. Vamos entender um pouco o que acontece. O zinco, ele começa com o NOx aqui, ó, o NOx 0, tá? E ele passa, NOx é o número de oxidação, ele passa para zinco mais 2. Quer dizer o que isso aqui? Na química, por sinal positivo, quer dizer que está perdendo elétrons. Ele tinha nada e perdeu 2 elétrons. Então, ele sofreu o fenômeno da oxidação. Bom, já o cobre,
ele estava inicialmente com NOx mais 2, ou seja, ele tinha déficit de 2 elétrons e passou para cobre 0. Então, ele ganhou 2 elétrons. Ele sofreu o fenômeno de redução. Tá bom? Daniel percebeu que esses elétrons poderiam ser transferidos do zinco para os íons de cobre por um fio condutor externo. Este movimento produziu uma corrente elétrica. Tá bom? O que ele percebeu, continuou a perceber ao longo do tempo. Tá bom? Daniel percebeu, pessoal, que a sua placa de zinco também começou a perder massa, a sofrer o fenômeno da corrosão, começou a diminuir sua massa, né? E a placa de cobre, ao contrário da placa de zinco, começou a ganhar massa, ocorreu o acúmulo de massa, tá bom? Isso ao longo do tempo ele começou a perceber. O que ele percebeu também? Quais as conclusões que ele tirou mais? Ele percebeu também que essa solução aqui, ó, que era de sulfato de zinco, né, onde as placas estavam mergulhadas, a placa de zinco é mergulhada na solução de sulfato de zinco, a de cobre na de sulfato de cobre. Essa solução aqui, ó, ela fica o quê? Mais concentrada. Por quê? Porque começa aqui ao soluto, né, os íons de zinco, concentrar essa solução. Pedaços de zinco começam a cair aqui, íons de zinco aumentam, a solução fica mais concentrada. Já aqui no cobre, pessoal, ó, começa a acumular íons de cobre e por isso essa solução fica o quê? Fica mais diluída, menos concentrada, uma vez que eu tenho menos soluto aqui nela. Tá bom? O zinco, como eu já disse, pessoal, ele sofre o fenômeno da oxidação, ele perde elétrons que passa por aqui pelo fio condutor, tá bom? O cobre, ele ganha os elétrons, ele sofre o fenômeno da redução, tá bom? Outro conceito muito importante, pessoal, é que essa parcela aqui da pilha, onde sofre o fenômeno da oxidação, é chamado de ânodo da pilha. Ânodo da pilha. E esse ânodo, pessoal, é o polo negativo da pilha, ok? O ânodo é o polo negativo da pilha. O ânodo é a parcela da pilha que sofre o fenômeno da oxidação. Já o outro lado, onde ocorre a redução, né, é chamado de cátodo. Cátodo, né, é o lado onde ocorre a redução. É o nosso polo positivo da pilha, tá bom? Para que aqui nós temos aqui, ó, o que nós chamamos de ponte salina, que conecta essas duas soluções aqui aquosas de sulfato de zinco com sulfato de cobre. Para que serve essa ponte salina, professor? Ela serve para o equilíbrio dos íons, para equilibrar aqui, ó, essa solução de sulfato de zinco e a solução de sulfato de cobre. O fio condutor é para a transferência de elétrons, tá bom? E aqui embaixo, pessoal, ó, eu tenho, de acordo com a IUPAC, né, a representação da pilha de Daniel, que serve para qualquer pilha. Lembrando que pilha pode ser entre qualquer metal que esteja em contato, tá bom? No caso, a pilha de Daniel é uma pilha de zinco e cobre. A representação aqui, ó, a primeira parcela sempre é a do metal que sofre oxidação, mostrando a sua variação de inox. No caso do zinco, passa de inox de 0 para mais 2. E o cobre, né, passa de mais 2 para 0. A segunda parcela sempre é de quem sofre redução. Tá bom? Então, essa primeira aula, esse primeiro momento, foi só para explicar um pouco, né, sobre a pilha de Daniel, né, um pouco de pilha, ok? Então, por hoje tá bom, né? Bons estudos e até